Olá, amigos! Aqui estamos para mais uma reflexão sobre algum tema da Palavra de Deus. Eu queria ler um texto com vocês aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que fala sobre o endemoniado gadareno. E diz assim a palavra: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E talvez você esteja dizendo: Pastor, que passagem tão sombria, de uma certa forma, falar de endemoniado, mas os demônios se submeteram à ordem do Senhor Jesus, porque ele tem um nome que é sobre todos os nomes, e diante do nome do Senhor Jesus Cristo se dobram todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E os demônios também, claro, se sujeitam, se submetem à autoridade do nosso Salvador. Oh, glória a Deus! E eu queria aproveitar, lendo essa passagem, esse texto, falar alguma coisa para vocês, considerando essa passagem, que muitas coisas são diferentes hoje na atual igreja evangélica. Muitas coisas já não são como eram antigamente. Hoje se sente a falta de muita coisa, de muita unção, de muita manifestação de dons espirituais, dons do Espírito Santo, E nós vemos que hoje a gente tem conhecimento de algumas coisas que dizem que alguém está endemoniado, mas os demônios hoje estão muito educados, estão muito bonzinhos. Eles só se manifestam inclinando o corpo, pondo a mãozinha para trás, o bracinho para trás, crispando os dedos, fazendo aqueles movimentos. Mas eu sou de uma época que endemoniado era problema. Endemoniado com o demônio mesmo era problemático. Eu me lembro de certa vez, deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho. Eu tinha um amigo meu, pastor, esse foi pelos idos de 1970, mais ou menos, e ele tinha uma igreja que estava em construção, mas já estava funcionando os cultos lá dentro. Meu querido irmão, saudoso irmão, que ele já partiu, já descansa do Senhor, e ele dirigiu uma igreja em Campo Limpo Paulista. E eu de vez em quando aparecia lá para fazer uma visita para ele, e eu ia principalmente num culto que tinha à tarde, às terças-feiras, chamado de A Tarde da Bênção.
E de vez em quando aparecia lá, passava na casa dele um pouco antes para a gente se ver, conversar. E um dia eu senti no coração fortemente no culto naquela oportunidade, cheguei de surpresa. Quando cheguei na casa dele, que bati, quando ele abriu a porta, ele estava todo enfaixado, faixa na cabeça, as mãos enfaixadas, todo machucado, com hematoma. Eu digo: pastor, o que houve? O senhor foi atropelado? Aconteceu alguma coisa? Ele diz: ô, meu irmão, foi Deus que mandou você aqui, porque hoje só você para ministrar na tarde da bênção, que eu não tenho condições. Mas o que houve, pastor? E ele contando que na noite anterior, no culto noturno, não sei se era um culto de oração, o que era, ele fez o culto, e dentre as pessoas que estavam lá, tinha uma senhora que era muito conhecida ali na localidade, que era dona de um centro de umbanda, de macumba, alguma coisa assim. E essa mulher, ouvindo o culto e ouvindo a palavra de Deus, se converteu, se entregou para Jesus, teve uma experiência com Deus. E ele orou por ela, impôs as mãos, não houve problema nenhum, ela aceitou Jesus em lágrimas e foi para a casa dela. Quando foi por volta de meia-noite, 1h, vieram chamá-lo, porque a mulher que morava, ela não tinha marido, vivia com um filho que ajudava ela naqueles trabalhos espirituais. E quando ela chegou, que ela abriu a porta, esse filho estava completamente endemoniado, bateu na mãe e tal, e resolveram chamar o pastor para ir lá fazer uma oração, resolver o problema. Mas quando ele chegou naquela casa, que ele, no coração dele, querendo orar, trazer libertação através do Senhor Jesus, ele foi atacado e agredido por aquele moço endemoniado, que levantou ele contando que aquele moço possuído por aquele espírito imundo, levantou no ar e atirou ele pela janela, contra a janela. Ele arrebentou, não era uma janela de ferro, naturalmente, quebrou os vidros, quebrou tudo, e ele caiu na calçada e se machucou, teve que ir para o hospital, tomar ponto, uma porção de coisas e tal. E ele estava nessa situação e muito abatido. Ele me pediu então que eu fosse com ele eu digo: não, pastor, vamos, eu vim para vir no culto e tal. E fomos. E a igreja estava em construção, ele tinha acabado de colocar os vitrais laterais da igreja, não estava toda rebocada, mas estava em construção, uma igreja bonita. E eu nunca mais fui depois que ela ficou pronta. Mas verdade é que nós estávamos no púlpito sentado e as irmãs cantando, era um culto que tinha participação das irmãs, das senhoras e tal. E de repente ele no púlpito, ele bateu na minha perna assim, eu olhei para ele estava pálido, branco. Eu disse: que foi, pastor? Ele disse: o rapaz acabou de chegar. E aquele rapaz que tinha sido a situação que tinha ocorrido, tinha acabado de entrar na igreja e não demorou muito tempo para ele manifestar aquele espírito maligno. E irmãos, acreditem, ele levantou, ele estava no fundo, na frente tinha um banco que dava lugar para 5 pessoas, tinha 5 irmãs assentadas. Ele levantou o banco para cima, por trás assim, ele levantou por baixo o banco nas mãos e suspendeu 5 irmãs de uma vez. As irmãs caíram e aquela situação foi terrível, foi uma das mais terríveis experiências que eu tive na minha vida. Eu sei que todo mundo saiu correndo, assustadíssimo, e o pior é que o pessoal saiu e fechou a porta por fora, colocaram escola e ficou eu e o pastor e o endemoniado lá dentro. E o pastor, coitado, muito apavorado, ele já era um senhor com a idade que hoje eu tenho, ele já tinha uns 70 e poucos anos, ele estava assustadíssimo. Eu era mais jovem que ele naquela época, né? E começamos a repreender aquele demônio, e aquele moço vinha, pegou um pedaço de pau de um banco quebrado, dizendo que ia nos matar, que ia fazer acontecer, e as portas fechadas, nós não podíamos sair, ali tínhamos que enfrentar aquele demônio realmente, corajosamente. Verdade é que depois de uma luta, repreendendo, falando no nome de Jesus, orando com autoridade, aquele demônio disse assim: abre a porta para mim sair. Eu digo: não, eu não vou abrir a porta para você sair. Você sai do mesmo jeito que você entrou, você é um espírito, você não precisa de porta para sair. Aí ele olhou para as janelas, para os vitrais que o pastor
tinha acabado de instalar na igreja, disse assim, então deixa eu sair por ali. Eu, inocentemente, ingenuamente, disse assim, pode sair, por lá você pode sair. Que eu estava preocupado com o povo que estava perto da porta, na rua e tal. Irmãos, quando eu disse que em nome de Jesus ele saísse pelos vitrais, eram 3 vitrais de um lado, 3 vitrais do outro, no alto assim da construção. Na hora que aquele moço caiu por terra, aqueles 6 vitrais estouraram, explodiram, mandando vidro, ferro para tudo quanto foi lado. E aquilo me impressionou demais, porque ali ficou evidente para mim a presença real e uma manifestação maligna poderosa. Então eu estou contando isso para você, não é para você ficar assustado, mas o que a gente vê hoje acontecendo muitas vezes é difícil de comparar com uma manifestação real de espíritos demoníacos. Realmente eles são poderosos, mas uma coisa você pode ter certeza, mais poderoso do que o próprio Satanás, mais poderoso do que a legião toda de demônios que possa existir no universo, é o nosso poderoso Jesus Cristo, aquele que venceu na cruz do Calvário, trazendo libertação e vitória, e os demônios têm que se submeter, demônios de enfermidade, demônios de fraqueza, de imoralidade, de violência, de criminalidade, de vício, eles têm que se submeter ao nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessa fé, é nessa condição que nós vamos orar agora no nome de Jesus Cristo. E você que está me ouvindo, você que está participando dessa live, creia. O nome de Jesus tem poder. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua enfermidade, qual é a tua situação, mas em nome de Jesus, receba a oração agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu estou orando por cada participante que está acompanhando este vídeo aqui pelo esse canal do YouTube, Senhor. Em nome de Jesus, aquele que está enfermo, doente, acamado, contagiado ou contaminado por esta Covid, seja liberto pelo poder do teu Espírito, Senhor. Se alguém está cometido de opressão maligna, opressão demoníaca, satânica, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, declaro você liberto, curado, recebido o poder de Deus na tua vida, recebe saúde, recebe virtude, recebe vitória na tua luta, em nome de Jesus eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Tome posse, porque o nome de Jesus é precioso, poderoso, e não há poder do mal que possa desafiar ou enfrentar o nosso Jesus. Todos eles caem por terra diante do poder do nosso Salvador. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima.